O Edu está comigo porque começaram hoje novos depoimentos da CPI dos respiradores. O Edu, há pouco, antes do intervalo, já veio com mais uma informação que, convenhamos, é um tipo de bomba. Vou te contar, cada dia uma informação mais relevante e preocupante, Edu. E uma informação, Polito, revelada antes mesmo do início dos depoimentos. É uma informação revelada, um documento apresentado pelo relator da CPI, o deputado Ivan Nats, e aí ele teve aí a ajuda do deputado também Milton Obos, esclarecendo detalhes dessa transação. Um acordo feito entre o governo e a Intelbras antes do governo depositar os 33 milhões lá para a Veiga Med. Ou seja, o que revela esse acordo? Que a empresa aqui de Santa Catarina fez uma oferta de respiradores com até melhores, né? Um modelo até superior a esse da Veiga Med, por um preço muito menor. Para você ter uma ideia, o governo pagou por 200 respiradores 33 milhões. A Intelbras fez um acordo com Santa Catarina para trazer 100 respiradores por 7 milhões. Ouça o que disse o Ivan Nats e o documento que ele apresenta. No dia 24 de março, o governo do Estado, com a assinatura do governador Carlos Moisés, do secretário Elton Zeferino, firmou um protocolo de intenções com a indústria de telecomunicações eletrônicas brasileiras, a Intelbras, para o fornecimento de 100 respiradores. A página 19 do processo se verifica que esses 100 respiradores custariam 7 milhões e 26 mil. 100. Dobrado ia dar 14 milhões e alguma coisa. E o governo pagou 33. Pagou o dobro. Então, o governo, no dia 28, já tinha conhecimento que ele podia comprar 100 por 7 milhões. Esse documento coloca a CPI num outro caminho, porque esse documento não consta, pelo que sei, nem da investigação da GAEC, pelo que sei, e nem do Tribunal de Contas. E eu julgo ele extremamente grave. A gente destaca que a carta de autorização, um documento assinado pelo governador Carlos Moisés e o então secretário da Saúde, autorizando a Intelbras a negociar em nome do Estado, foi assinado no dia 1º de abril, ou seja, um dia antes do depósito de 33 milhões. O que ressalta, mais uma vez, isso que o deputado acabou de dizer, né, de que o governo tinha ciência de que poderia comprar equipamentos até superiores com um preço muito menor. Por quê? Porque a oferta da Intelbras era, na verdade, um favor aos catarinenses, porque ela não está obtendo lucro com isso. Ela se ofereceu para trazer os equipamentos apenas com o governo pagando pelos equipamentos e a despesa adicional da importação. E, segundo o deputado Milton Obos, ele vai destacar isso agora na fala seguinte, o presidente da Intelbras garantiu que poderia trazer, inclusive, os 200 respiradores. Acompanhe. Esses documentos comprovam o que eu falei lá no início, de que todos sabiam que Santa Catarina tinha empresas com expertise para fazer importação, que poderiam trazer os equipamentos muito mais baratos, prestando um serviço somente para o Estado, como a Intelbras se propôs a fazer, sem oferir lucros nenhum, né? E aqui, os documentos que foram apresentados, deputado Ivan Nats, só comprovam isso, mas tem um fato que não foi dito aqui por Vossa Excelência. Essa compra não se encerrou, não. Os respiradores vão chegar. O que a servidora falou aqui no documento, que só poderia pagar a Intelbras quando os equipamentos fossem entregues. Página 58, senhor deputado. Isso ela diz, correto, é o que a lei determina. Então, isso foi lá no mesmo período da compra da Veiga Med, né? Então, para a Intelbras, que é uma empresa idônea, que estava trazendo por menos da metade do preço os equipamentos, e o equipamento correto, que é o V70 lá, que a empresa diz que esses são os ventiladores corretos para a UTI.
não aquele outro, o 510S lá, o Shangri-La, que são equipamentos para transporte, né, não são para UTI. Então, aqui no processo da Intelbras, como a empresa chinesa estava pedindo 30% de adiantamento, o governo disse que não poderia dar o adiantamento, mas fez o contrato com a Intelbras, e o governador assina um documento no dia 1º de abril, esse documento foi pedido pela Intelbras, deputado Kennedy, foi pedido pela Intelbras, dizendo que ele assume, assim que chegar os equipamentos aqui, de comprar da Intelbras pelo custo com dispensa de licitação, né? E que pagaria, então, totalmente. Então, para a Intelbras, o protocolo foi correto, segundo a lei 4320, a lei federal, que diz que não pode pagar nada antecipado. Mas para a empresa fake, a Veigamed lá, que não tem expertise, que usou, né, talvez foi usada como laranja, porque foram outros que importaram e tudo mais, se pagou antecipadamente os 33 milhões. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas para um negócio que a Intelbras, isso dito pelo seu presidente, porque eu conversei, ele disse, não, nós poderíamos trazer os 200, só que eu não tinha condição de pagar tudo antecipado, né? Se o Estado tivesse feito, eu traria os 200, custaria a metade. Polito, resta saber agora qual o motivo dessa diferença no tratamento entre a Veigamed e a Intelbras. Veja que a Intelbras catarinense se ofereceu para trazer sem obter qualquer lucro e o governo se negou a pagar 30% antecipado. Mesmo assim, a empresa está trazendo 100 respiradores por 7 milhões para Santa Catarina. Vão chegar agora, segundo o deputado, né, nos próximos dias. A gente tem muitas questões ainda sem respostas e é surpreendente as informações que chegam a cada novo dia. Os deputados também estão agora debatendo, né, a possibilidade de trazer para tomar depoimento o atual secretário da Saúde, o Mota, né? E também o empresário que representa a Exomed, que se apresenta como a única representante da empresa chinesa que fabrica esses equipamentos. Eles também ainda não definiram se vão chamar ou não o governador para dar esclarecimentos. Polito, é com você.